Nós queremos começar a nossa atividade, Cidade para Quem, uma atividade impulsionada pela Fundação Lauro Campos e pela bancada do PSOL na Assembleia Legislativa. Eu queria chamar para compor a mesa os companheiros e companheiras que vão usar a palavra. Então, o companheiro Pedro Ruas, deputado estadual, presidente estadual do PSOL. A companheira Luciana Genro, nossa dirigente nacional, ex-candidata a presidente da República pelo nosso partido. E a nossa convidada que viajou para estar aqui conosco, a arquiteta, professora de Arquitetura e Urbanismo da USP, a nossa camarada Raquel Ronick. Tem vários companheiros e companheiras conosco aqui que depois nós vamos anunciando. Eu queria, igual com o Juliano Frippe, a Cláudia, sobretudo o Juliano Frippe com a Cláudia, pelo menos chegasse aqui perto da mesa, para ver se o Juliano não vai fugir. O Juliano é um dos líderes do movimento de moradia aqui de Porto Alegre, que é muito bom sempre contar com a presença dele, a presença da Cláudia, e eles vão também usar a palavra num dado momento desse evento. Então eu queria que eles já se aproximassem aqui de nós, Juliano Frippe e a Cláudia. Bem, companheiros, para nós já iniciarmos, nós estamos fazendo um processo de construção programática. É um processo de construção programática necessário para o país inteiro, para as cidades do Brasil inteiro, mas que nós queremos, com esse evento, dar um pontapé inicial e organizar esse processo de construção programática aqui na cidade de Porto Alegre, na nossa capital. Esse evento tem essa finalidade, abrir um processo de discussão que seja um processo com a participação ativa de todos aqueles que queiram defender uma cidade distinta das cidades que nós temos hoje. Então, esse é o sentido geral do evento. O primeiro a falar é o nosso deputado estadual, presidente do PSOL, Pedro Ruas. Se quiser usar a tribuna, Ruas, a casa é tua. Obrigado, Roberto Robaina, grande lutador de todas as causas, que hoje nos coordena neste evento. Minha querida Luciana Genro, nossa líder maior, em nível nacional. Um orgulho sempre debater, conversar, estar junto nos eventos com a Luciana. Raquel Ronick, consultora da ONU, uma pessoa, eu falava com a Cláudia agora há pouco, Cláudia do IAB, e comparava com a Raquel antes. Nós estivemos juntos em 2011, em Porto Alegre. Ela veio ao nosso convite e foi um grande momento. Aprendemos muito, como sempre, com a Raquel. Amigas, amigos, companheiras, companheiros, todos que nos dão a honra de estarem aqui. Minha prezada vereadora Fernanda Melchiona, meu amigo vereador Alex Fraga, essa nossa brava e aguerrida bancada de vereadores na Câmara dos Vereadores aqui da capital. Quando nós falamos deste evento, a cidade para quem, do meu ponto de vista, nós analisamos necessariamente o conflito de classes que há em todas as áreas da sociedade. Nós nos localizamos, para a análise de hoje, especificamente talvez em Porto Alegre, e que não tem essa diferença toda com relação ao conflito de classes das demais cidades. É claro que há particularidades aqui que tornam Porto Alegre bastante singular. Uma delas, por sinal, nos dá bastante orgulho. Como eu quero me deter mais em transporte coletivo, nós tivemos aqui, Raquel, o primeiro momento em que a Justiça decidiu baixar o preço das tarifas, em 2013, numa ação originalmente proposta pelo Roberto Robaina, pela Luciana Genro, por mim, pela Fernanda Melchiona, e depois uma liminar que eu e a Fernanda Melchiona conseguimos, no dia 4 de abril de 2013. Aqui foi reduzida a tarifa pela primeira vez no Brasil,
mediante ação judicial, evidentemente, com um grande movimento popular nas ruas, sem o qual aquela liminar jamais teria sido concedida, tanto que nós havíamos pedido a mesma liminar inúmeras vezes e nunca tendo sucesso. Daquela vez vencemos. E quando nós falamos em transporte coletivo, nós falamos em mobilidade urbana. E nós falamos de pessoas que, sem o transporte público, elas não têm sequer a condição de exercer o direito de ir e vir garantido constitucionalmente. E para todos nós, que de alguma forma têm relação com a necessidade de mudanças sociais, com uma nova visão de cidade, nós temos, sim, no transporte coletivo, um item dos mais relevantes. Não é à toa que ele foi estopim, propulsor de todo o grande movimento de junho de 2013 que nos emociona, empolga e motiva até agora. Para nós, militantes de esquerda, é indispensável se pensar uma outra forma de transporte coletivo que leve em conta, sim, mesmo no sistema capitalista, o interesse maior da população que efetivamente necessita, que não tenha alternativa sem o transporte coletivo, e não apenas, como sempre, a imensa, desmedida, abusiva taxa de lucro dos empresários. O caso de Porto Alegre é emblemático, porque aqui em Porto Alegre, há 60 anos, senhor, as mesmas famílias controlam um oligopólio no transporte coletivo, nunca respeitaram licitação nenhuma, aliás, nunca houve licitação. Houve agora duas, e há mais uma marcada, e nas duas que ocorreram, por determinação judicial, os empresários se deram ao desplante de não comparecer. As licitações foram desertas, legal e tecnicamente falando, porque eles não quiseram disputar. A legislação federal, a Constituição Federal, obriga a licitação para o transporte coletivo. Isso é uma delegação, porque isso é atribuição do poder público. Pois eles disseram, não vamos participar, não gostamos da maneira como se apresentou o processo licitatório. E não participaram, e continuaram operando, e pior, aumentaram as tarifas. Entre uma e outra, aumentaram as tarifas. Sobre tarifas, eu quero abrir um parênteses. Eu vi ali a Esther, o caso de Cachoeirinha, Esther Ramos. O caso de Cachoeirinha, ele é emblemático. Cachoeirinha tem hoje uma tarifa, Robert Guedes, de R$ 3,35. Vários companheiros que estão aqui estiveram junto comigo em Cachoeirinha. Eu fui à tribuna, Roberto, da Câmara de Vereadores de Cachoeirinha agora, 2 semanas atrás. Cachoeirinha está com R$ 3,35. Uma cidade de 43 km². Eu não sei se a Ronique conhece Cachoeirinha, mas é uma cidade aqui na Grande Porto Alegre, é a segunda menor cidade da região metropolitana, é maior apenas que Esteio, tem 43 km², não tem subidas e descidas e tem uma tarifa de ônibus interno de R$ 3,35. É maior que Porto Alegre, é quase igual a São Paulo. Cachoeirinha, vejam o nível do abuso, o nível da exploração, do deboche em relação à população, que chegam os empresários de ônibus em todas as localidades, e é claro que a gente conhece aqui mais o Rio Grande do Sul. A Luciana tem uma experiência que é nacional, a Raquel Ronique tem uma experiência que é internacional, mas nós estamos falando aqui do Sul, do nosso estado, onde Porto Alegre não tem a tarifa mais alta, pasmem, e aqui é um assalto. Se dizia, amigas e amigos, antigamente, nos anos 80, quando eu tive meu primeiro mandato de vereador na capital, que o melhor negócio do mundo, em Porto Alegre, era ter uma empresa de ônibus bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo, em Porto Alegre, era ter uma empresa de ônibus mal administrada. Ou seja, sempre o bom negócio era uma empresa de ônibus. Quem paga é o povo, não tem alternativa. Então nós temos nas cidades a velha história da pirâmide. Lá em cima, pequenininho, a elite. Os grandes, os poderosos, para onde flui tudo. Eu estou me limitando ao transporte coletivo. No mais, teremos mais falas agora nesse sentido. Depois, uma base um pouco maior, ainda pequena, a
chamada classe média. Média média, média baixa, média alta, com algumas possibilidades de alguns serviços assemelhados. E depois a grande base da pirâmide, que não tem nada, que é excluída, e que paga os lucros escorchantes dos empresários de ônibus. Paga há décadas. E por hora vai continuar pagando. Eu digo por hora, e vou ser muito sincero, muito franco, é minha obrigação ser sempre franco, eu vou ser mais ainda do que o devido e que o necessário. É que eu tenho esperança, Luciana Genro, que tu sejas, no ano que vem, a nossa prefeita, e que isso mude. Então, por isso que eu digo por hora. Eu acho que pode mudar. Pode mudar. Eu tenho certeza que isso depende de ação política e compromisso popular. Absoluta certeza. Absoluta. Porque nós vimos, eu e a Fernanda Melchiona, o juiz, quando deferiu para nós a liminar, definiu o direito da população, ele disse, com 3 ou 4 liminares dessas, eles ainda têm lucro. Se ficassem 10 anos sem receber, eles tinham lucro, coberto do período anterior. Por isso falei na minha esperança em relação a Luciana Genro. Aliás, esperança, Raquel Ronick, do povo de Porto Alegre. Para todos nós, essa é uma possibilidade que anima e estimula a nossa luta. Infelizmente, isso não serve para Cachoeirinha, mas a luta serve para dar exemplo em todos os sentidos. Eu quero encaminhar o encerramento dessa minha fala, dizendo e reiterando do nosso compromisso, mas abrindo parênteses para falar algo que está muito na nossa conjuntura, e para vocês verem o tipo de cidade que temos, reproduzida em várias outras, a partir de Porto Alegre. Em Porto Alegre, Raquel Ronick, nós temos o pior presídio da América Latina. Não é uma opinião minha, somente. Isto foi definido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos na Costa Rica. O pior presídio da América Latina, o Presídio Central. No Presídio Central, pasmem, quando chega uma ordem de soltura para um preso que já cumpriu a pena, ela chega com 24 horas de antecedência. Então, se o preso, como geralmente acontece, vai ser solto pela manhã, na manhã do dia anterior, vem a determinação que ele saiu do sistema. Sair do sistema é perder a, entre aspas, proteção do Estado. A primeira consequência, naquele dia, ele não almoça. Ele não pode entrar no refeitório, ele saiu do sistema. Ele é solto, mas está preso. Naquele dia, ele não janta. Ele saiu do sistema, mas está preso. No dia seguinte, ele vai sair do presídio, mas ele não tem café da manhã. Eu falava com o titular das execuções penais, estive 3 horas visitando o Presídio Central, mais de 3 horas, alguns aqui têm acompanhado. Todo o egresso, aquele que sai do sistema, em Porto Alegre, todo o egresso sai com fome. Todo, 100%. Ele sai sem comida, ele sai sem dinheiro e sem documentos. Ele tem um alvará de soltura, que pode ou não ser considerado pela polícia, ele pode ser rasgado na rua, aquele alvará. E muitas vezes, ele volta para o presídio, que ele já cumpriu a pena. Ele já cumpriu 10 anos, 8 anos, 15 anos. Ele volta porque não tinha documento. Ele volta porque ele foi largado numa cidade que não é a dele. Ele não é de Porto Alegre, ele não é de Charqueadas, ele não é de Juí, os grandes presídios. E ele não tem como sair dali. Alguns tentam sair de Charqueadas a pé. O Fernando Genro me contava, Luciano, uma experiência dessas lá de Montenegro. O pessoal vindo a pé do presídio de Montenegro, tentando ir para algum lugar que não chega em lugar nenhum. Eu fiz um projeto singelo, que tramita aqui na Câmara, na Assembleia Legislativa, estou com a Câmara na cabeça, na Assembleia Legislativa, e que dá uma passagem para qualquer lugar do Estado. E olha, uma chuva de críticas. É uma passagem para o preso que já cumpriu sua pena. Já cumpriu sua pena, Roberto. Uma para qualquer lugar do Estado, para voltar para a sua cidade, porque ele não tem alternativa. Ele sai em Porto Alegre, se ele é de Santo Ângelo, na primeira esquina ele pede, na segunda ele pede também, na terceira ele vai furtar, na quarta é assalto, não tem saída. Não dão alternativa. Aí nós queríamos uma alternativa e, nossa, um inferno de críticas aí. A cidade que queremos, ela tem que ser inclusiva. A cidade que queremos, ela não pode ser exploradora. A situação dos empresários do transporte coletivo urbano
e do interurbano, onde nós chegamos a ter fenômenos inacreditáveis. A tarifa de Porto Alegre até Santana do Livramento é uma. O mesmo trecho de Santana do Livramento a Montevidéu, que é o mesmo percurso, é a metade. Bem, aqui nós sabemos, né? É a Planalto, é a Unesul e a Uniprata. Fora dessas, só trechinho pequeno. Aí o Daia, a Geres, tem que se explicar. Para nós, e esse é o encerramento, para nós é motivo de muito orgulho estarmos debatendo neste ano, um ano ímpar, um ano onde não há eleições, a cidade que nós gostaríamos de ter. É motivo de muita alegria podermos ouvir a Luciana Genro e a Raquel Ronick nesse tempo. E é motivo de compromisso. Nós sabemos que, como diz o David Harvey e o Henri Lefebvre, que eu dei uma olhada, comparando os temas do dia de hoje, a cidade que nós queremos, de alguma maneira, está ao nosso alcance. Porque nós somos também essa cidade. Nós temos que fazer aqui, como em Cachoeirinha, como em Santana do Livramento, a nossa parte. Porque as gerações futuras, elas vão querer saber onde é que nós estávamos quando tudo isso acontecia. O que é que nós fazíamos? Nós estávamos aqui. Esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento. E nós queremos que alguém no futuro diga, que alguém no futuro coloque essa resposta em nosso nome. Que nós, no nosso tempo, fazíamos a nossa parte. Muito obrigado. Obrigado, Pedro Ruas. Queria anunciar a presença de representantes das ocupações de São Luís, da Mais Bela Vista, da Marcos Klasman, companheiros da ocupação Henrique Morales, nosso amigo Henrique Morales, companheiros da ocupação Império. Queria também anunciar a presença da Kátia Suman, que é radialista do Movimento Cais Mauá de Todos, também dos companheiros do Movimento Vamos à Luta, da Juventude, do Movimento Juntos, aqui está o Júlio Câmara, Gabi Tolotti, Feltrin, tem vários aqui do Movimento Juntos, do doutor Jacques Alfonsin, eu não sei por onde é. O Pedro Luz está perguntando onde é que está o Jacques Alfonsin. Se está escondido, não pode ficar escondido mais. Está ali o doutor Jacques Alfonsin, que foi liderança, não sei se continua, foi advogado a vida toda do MST. Continua, Jacques Alfonsin? E defendendo os projetos da Câmara dos Vereadores da nossa bancada. Obrigado pela presença, camarada Jacques. Está também o companheiro Rafael Passos, que é do Instituto do Arquiteto do Brasil, Rafael Passos, além da Cláudia Fávaro. Bem, a próxima é Luciana Genro. Boa tarde, boa noite a todos e a todas. Eu quero repetir os nomes que o Roberto já saudou, mas vou repetir porque quero fazer uma saudação muito especial. Primeiro a Raquel Ronick, que se deslocou de São Paulo com muita disposição. Eu estive lá na USP conversando com ela e dizendo para ela como para nós é importante esse trabalho que ela faz como arquiteta, mas também como lutadora em defesa do direito à cidade. E ela prontamente se dispôs a vir aqui fazer esse evento conosco. Quero agradecer muito, Raquel, a tua disponibilidade. Quero saudar o Pedro Ruas, nosso deputado, que tem feito um trabalho extraordinário aqui na Assembleia Legislativa, inclusive dando a cara a bater quando muitos recuam em temas polêmicos, como esse que ele acabou de relatar para vocês. Saudar o Roberto Robaina, que é nosso dirigente do PSOL aqui no Rio Grande do Sul, que cumpre um papel muito importante em todas essas articulações políticas que nós fazemos para a construção do PSOL no Estado.
a nossa bancada de vereadores, a Fernanda e o Alex, que tem a Fernanda, junto com o Ruas, foi a autora desse projeto das AEIs, que trouxe à baila de forma muito contundente o problema habitacional que Porto Alegre vive, e o Alex, como professor, dando continuidade a esse trabalho do Pedro Ruas lá na Câmara de Vereadores. Eu queria também saudar a Cláudia Fávaro e o Juliano Fripp, que têm sido incansáveis apoiadores também dessa luta das AEIs, e são parte da construção do movimento da luta pela moradia, das ocupações, da luta pelo direito à moradia, que seja efetivamente cumprido. E a Kátia Suman, que representa esse movimento tão importante para que o nosso cais do Porto não seja entregue para grandes negócios e negociatas. Queria saudar também representantes dos artistas que estão aqui, o Bob Bales, o Hamilton Leite, que também têm sido incansáveis na luta para que a arte, a cultura não sejam cada vez mais elitizadas na nossa cidade. E o nosso vice-presidente estadual do PSOL, Romer Guedes, outros companheiros de Viamão que também estão aqui, nossos companheiros que constroem o PSOL de Viamão, que são fundamentais para a construção de um partido conectado com o povo. Queria agradecer a presença do Jacques Alfonsin, é uma honra para a gente te receber aqui, Jacques, pela história, pela trajetória que tu tens, né, na luta social. E os movimentos que estão aqui, o MLB, o MNL, o Juntos, o Vamos à Luta, vários movimentos sociais que são parte também da luta por uma cidade que não esteja à mercê dos grandes negócios. Porque essa é a grande discussão hoje, quando a gente discute cidade para quem. A gente está discutindo se nós queremos uma cidade voltada para atender os interesses da maioria do seu povo ou uma cidade voltada para os negócios. E quando a gente discute a cidade para quem, a gente retoma as pautas de junho de 2013. Porque junho de 2013 foi um momento fundamental, onde todos os problemas urbanos vieram à tona de uma forma muito aguda, a partir daquelas mobilizações multitudinárias, onde Porto Alegre teve um papel fundamental, e nós temos muito orgulho, né, Pedro Ruas, de que termos sido eu, tu, o Roberto, a Fernanda, autores de uma ação que foi parte fundamental dessa luta contra o aumento das passagens e que acabou se disseminando pelo Brasil inteiro e trazendo junto com o problema da mobilidade urbana e da qualidade do transporte público os outros problemas urbanos que fazem com que cada vez mais as cidades se transformem em cidades de mercadoria e não em cidades voltadas para o bem-estar das pessoas. E é impressionante isso, porque ao longo dos últimos anos, da última década, das últimas 2 décadas, nós conquistamos instrumentos legais importantes para garantir direitos sociais nas cidades. Conquistamos o Estatuto da Cidade, no Brasil temos até um Ministério das Cidades, conquistamos várias leis e conselhos e fundos e planos, mas esses instrumentos que foram resultado de muitas lutas sociais e que depois da chegada do PT ao poder lograram ser institucionalizados em grande medida, já não conseguem mais cumprir o seu papel. Na verdade, a reforma urbana prometida por esses instrumentos legais, conquistada através desses instrumentos legais, se transformou numa anti-reforma, se transformou numa verdadeira mercantilização da cidade. E é por isso, então, que quando se trata de mudanças estruturais
que estão previstas por esses instrumentos legais. O Estatuto da Cidade é uma das leis mais avançadas em nível mundial. A Raquel, com certeza, é testemunha disso nas suas andanças pelo mundo. Mas quando se trata de garantir a função social da propriedade prevista no Estatuto das Cidades, quando se trata de garantir uma sobretaxação das grandes propriedades, dos imóveis abandonados, dos imóveis jogados à especulação, quando se trata de forçar a urbanização de terrenos ociosos, e são milhares de terrenos ociosos que nós temos em Porto Alegre, pelo Brasil afora, quando se trata de cobrar os devedores dos impostos municipais por meio de dação em pagamento desses terrenos e de imóveis ociosos e vazios, quando se trata de combater crimes ambientais perpetrados pelos ricos, principalmente pelas empresas, quando se trata de barrar despejos forçados, né, que fariam valer de fato esse direito inalienável à moradia que a própria Constituição prevê, quando se trata de garantir um planejamento urbano, um crescimento da cidade em favor da maioria e não deixar que a cidade seja apropriada como um negócio, esses instrumentos não têm conseguido dar conta deste papel. E não têm conseguido dar conta em grande medida porque essas mudanças estruturais, elas vão contra uma lógica que é própria do sistema capitalista. Uma lógica que é, na verdade, de fazer concessões urbanísticas, que é uma lógica de venda de certificados de potencial construtivo adicional para as grandes empreiteiras, é a lógica das PPPs, é a lógica dos mega eventos. E essa lógica tem se sobreposto aos interesses da maioria do povo. E o legado da Copa do Mundo no Brasil e aqui em Porto Alegre é muito ilustrativo dessa realidade, dessa inversão de papéis que nós vemos nas cidades, onde quem ganha protagonismo são as grandes empreiteiras, são as grandes construtoras. Nós vimos o legado da Copa do Mundo no Brasil, o principal deles, 2 bilhões de reais investidos em armamento policial. Essa é uma das principais medidas tomadas pelo governo na preparação à Copa do Mundo, justamente porque, diante dos movimentos de junho de 2013, o governo queria reprimir os movimentos sociais e garantir na marra que não houvessem protestos, que não houvessem lutas durante a Copa, durante a preparação da Copa. E mesmo assim não conseguiu. Mas o custo disso foram muitos presos, perseguidos, pessoas que respondem até hoje a inquéritos policiais absolutamente falaciosos. Também as remoções de milhares de famílias. Aqui em Porto Alegre, nós temos ainda várias pendências de famílias que estão lutando pelo seu direito de continuar morando em áreas relativamente nobres da cidade, de não serem exportadas para as áreas mais longínquas, como exige essa lógica da especulação imobiliária. O que nós vimos do legado da Copa foi as violações de direitos humanos nessas remoções forçadas, foi lucros estratosféricos para as empreiteiras e para a FIFA. Casualmente, 2 segmentos, não casualmente, 2 segmentos, as empreiteiras e a FIFA, desmascaradas em grandes escândalos de corrupção, que com certeza também as obras da Copa do Mundo e os lucros obtidos com essas obras foram parte desses grandes esquemas protagonizados pela FIFA e pelas empreiteiras. Além de obras inacabadas que ainda seguem aqui em Porto Alegre, a maior parte das obras que estavam previstas na matriz de responsabilidade foram excluídas porque não seriam concluídas a tempo. E que já consumiram mais recursos do que havia sido orçado em 2, 3, 4 vezes mais. Então, a Copa do Mundo foi o ápice
mas o ápice de uma lógica que vem permeando o problema urbano nos últimos anos de forma muito clara, que é a lógica capitalista, a lógica da cidade-mercadoria. E a cidade como vítima de um desenvolvimento capitalista que é completamente desordenado e que necessita de invadir as cidades como grandes negócios para garantir a acumulação, para garantir a valorização do capital, fazendo uma expansão urbana completamente desordenada e sem nenhuma, ignorando completamente as consequências dessa expansão desordenada no que diz respeito aos problemas sociais e aos problemas ambientais, que também são gravíssimos. E o meio ambiente e o ser humano é parte do meio ambiente como parte dessa agressão no crescimento desordenado das cidades, com vistas exclusivamente aos interesses de acumulação do capital. Então, a ordem nas cidades é fazer negócio, é garantir o lucro, é fazer com que os capitalistas ganhem. Isso às custas dos pobres, às custas do bem-estar, às custas da mobilidade urbana, porque a lógica do automóvel particular é uma lógica que cada vez inviabiliza mais a mobilidade urbana nas cidades. Não há investimentos no transporte coletivo. Aqui em Porto Alegre nós temos um belíssimo escritório do metrô na frente do Beira-Rio, mas o projeto do metrô até agora não saiu do papel e nem chegou a ser esboçado de forma séria, nem mesmo no papel. E a cada eleição se repetem as promessas de metrô, e nessa eleição nós vamos ver de novo candidatos do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, prometendo que vão fazer o metrô de novo. E o metrô só acontece na propaganda eleitoral. Então, o resultado dessa lógica de cidade-mercadoria, de cidade voltada para o capital, é a lógica dos despejos, é a lógica em que as AEs não podem ser efetivadas porque elas atrapalham o desejo das construtoras de ocupar essas áreas para grandes empreendimentos imobiliários. Então, as áreas de interesse social que foram votadas na Câmara de Vereadores, que tiveram a participação de milhares de pessoas e de centenas presentes lá na Câmara, são vetadas pela Justiça porque não teve participação popular. Uma grande ironia, né, que seria de rir se não fosse de chorar pelo drama das famílias que vivem nessas áreas e que vivem a ameaça constante do despejo. Então, esse exemplo da moradia, ele é muito ilustrativo, né, dessa lógica de uma cidade que não se preocupa com o seu povo. O próprio programa Minha Casa Minha Vida, ele é 98% administrado por apenas 13 grandes construtoras, né, que constroem casas de menos de 40 metros quadrados, onde uma família de 5 pessoas já não consegue viver. E o preço dos terrenos, a especulação imobiliária desencadeado pelo Minha Casa Minha Vida, foi algo brutal. Os preços dos terrenos urbanos subiram de 100% a 200%, dependendo de cada capital. O preço das casas do Minha Casa Minha Vida também disparou, passando de R$52 mil em 2009 para R$96 mil hoje. Um preço que é pago pelo poder público, pago pelas pessoas que vão morar nessas casas e que cada vez menos conseguem ter acesso a uma moradia digna. Inclusive com inadimplência crescendo espantosamente, inclusive nos projetos do Minha Casa Minha Vida, que são, na verdade, projetos para atender os interesses das empreiteiras, para garantir a sua rentabilidade, e não efetivamente para resolver o problema do déficit habitacional, que aumentou, apesar do Minha Casa Minha Vida, porque, fruto da especulação imobiliária, os aluguéis disparam e as pessoas que conseguiam pagar aluguel já não conseguem mais e são expulsas pelos megaprojetos
pelas ditas revitalizações urbanas, que na verdade são uma gentrificação urbana, que é a substituição das populações mais pobres pelos setores de classe média alta, pelos setores mais ricos, para que os mais pobres fiquem cada vez mais distantes e em lugares com equipamentos urbanos cada vez mais precários. Então, isso tudo que a cidade está produzindo nessa lógica do capitalismo é o desastre, né? É a barbárie urbana. Mas ela também produz a negação dessa mesma barbárie, que são os sujeitos que vão e se organizam e lutam para enfrentar essa realidade. E junho de 2013 foi o ápice dessa explosão dos sujeitos sociais, dos movimentos, da juventude, do sem-teto, que se organizam para exigir o seu direito a uma cidade que se preocupe com os interesses da maioria do seu povo, com o seu bem-estar e não com os grandes negócios. Então, essa disputa pela cidade, ela é também uma luta anticapitalista. Ela é uma luta pela construção de um novo tipo de poder, de um poder que seja efetivamente popular, de um poder que efetivamente tenha uma articulação com a sociedade, com a cidadania, com os movimentos sociais, para que possa, de fato, mexer nessas estruturas que algumas legislações, inclusive, nos proporcionam a mudança, mas que se inviabilizam porque elas só podem ser efetivamente mexidas quando tivermos um movimento de enfrentamento aos interesses do grande capital. Então, a cidade parece ser algo pequeno em relação ao sistema, mas é na cidade que o sistema se materializa, é na cidade que o sistema se concretiza como excludente, como opressor, como discriminatório. É na cidade que os LGBTs não têm o seu espaço garantido, são perseguidos e são discriminados. É nas cidades que as mulheres encontram o seu espaço de luta por um salário igual ao dos homens. É na cidade que a juventude busca o seu espaço de lazer, o seu espaço de sociabilidade. É na cidade que os trabalhadores se organizam para lutar pelo seu salário, pelo seu direito. Então, é na cidade também que nós temos uma proximidade maior do poder público com as pessoas. E é a partir da cidade também, eu acredito, que a gente pode construir um movimento de luta pela democracia real. E eu acho que o que nós estamos vendo na Espanha é muito importante e nós temos que nos espelhar muito no que o Podemos está conquistando nesse processo de luta. Vocês sabem que a prefeita de Barcelona, Ada Colau, que foi eleita agora pelo Podemos, é uma mulher que se notabilizou pela sua luta contra os despejos. Uma mulher que estava sempre nos enfrentamentos diretos com a polícia, com os grandes proprietários urbanos, para garantir o direito à moradia. E esse movimento, que na Espanha tomou corpo como movimento contra os despejos, como o movimento dos indignados, da juventude, lutando pelos seus direitos sociais, acabou fazendo com que o Podemos se transformasse numa grande força política em pouco tempo. Justamente porque soube articular essa luta da cidade, essa luta que concretiza os problemas mais sentidos pelas pessoas, com uma luta que é mais ampla, uma luta que é contra as castas políticas, contra o sistema apodrecido de instituições que não representam, de fato,
as pessoas e representam, sim, os interesses do capital. Então, o avanço extraordinário do Podemos em pouco tempo é um sintoma, assim como a vitória da Syriza na Grécia também é um sintoma, né? E eles estão lá resistindo, lutando contra as pressões brutais da União Europeia para que eles capitulem, tá? E, de uma certa forma, mostrando a força que esses movimentos adquiriram, mostrando que é possível, sim, construir uma alternativa, que é possível, sim, articular essa luta pelos problemas mais sentidos, pelos problemas mais concretos, pelo problema da moradia, pelo problema do ônibus, pelo problema da saúde, pelo problema da educação, com a luta contra o capital, porque é só na luta anticapitalista, é só na luta contra esse sistema que essas lutas parciais podem se fortalecer e obter vitórias. E o Brasil hoje vive um momento grave, um momento que é e que vai ser cada vez mais um momento de emergência social, porque a crise econômica que se abate sobre o Brasil está apenas começando. E a resposta que o governo tem dado é uma resposta para garantir os interesses do capital. É uma resposta para dificultar o acesso ao seguro-desemprego quando vai aumentar o desemprego. É uma resposta para cortar gastos sociais quando os problemas sociais vão se agravando. Então, é uma resposta aos interesses do grande capital. O pagamento de juros da dívida pública é a única despesa que não sofre ajuste, sofre apenas reajuste. Aliás, hoje eu estava lendo um relato da Maria Lúcia Fatorelli, que é do PSOL lá de Brasília, e está na Grécia participando da auditoria da dívida pública grega. Ela já havia participado da auditoria do Equador, onde foi anulado 70% da dívida do Equador, e agora ela está lá apontando umas irregularidades da dívida do Equador, coisa que aqui, da Grécia, coisa que aqui ela ainda não pôde fazer, porque depois de 12 anos de governo do PT, sequer uma auditoria da dívida pública foi autorizada e foi protagonizada pelo governo. Então, nós estamos nesse momento de emergência social, onde a crise econômica se agrava, e a resposta que é preciso dar tem que ser uma resposta também de emergência, uma resposta de luta, uma resposta de mobilização, uma resposta de articulação dos movimentos nesses enfrentamentos e nessa luta para que as cidades sejam de fato um lugar para as pessoas, para que a gente possa de fato desencadear, arrombar essas portas das instituições que estão tão distanciadas do povo e desencadear uma potência cidadã de participação, de luta, de exigência, e é por isso que a gente faz esse debate aqui hoje também, né? O nosso debate tem o objetivo não só de debater, que é fundamental, de ouvir as pessoas e de levar as nossas ideias para as pessoas, mas é também o objetivo de nos articular para esses enfrentamentos que estão por vir, para enfrentar essa emergência social que a crise econômica que se abate sobre o povo, de forma a intensificar a mobilização e a luta, e aqui em Porto Alegre lutar para que a nossa cidade, para que o nosso Cais do Porto, para que o nosso Glênio Pérez, para que os nossos terrenos urbanos não sejam entregues à especulação, não sejam entregues aos grandes negócios, para que a gente possa de fato ter uma Porto Alegre para o povo. Essa é a grande luta que nós queremos travar e queremos estar junto com vocês para que essa luta possa ser vitoriosa. Muito obrigada. Obrigado, Luciana. Aqui conosco, falando em enfrentamento, está o Maurício Barreto, que é ativista da Restinga, e vários camaradas rodoviários que fizeram muitas lutas, começando por aquela que a Luciana citava, que começou em fevereiro de 2013, né, o início da luta contra o aumento das passagens aqui em Porto Alegre, na qual alguns desses rodoviários que estão aqui hoje estavam junto
com a juventude nessa mobilização. Está também o Valmor Guedes, que é o presidente da Associação dos Servidores do Grupo Hospitalar Conceição, e também o Arlindo Ritter, que é o presidente do Sindicato da Saúde, sindicalista da saúde, também representado aqui. Também está o João Ezequiel, dirigente do Sindicato dos Municipários, o Matias Lúcio, professor da URGS, dirigente do ANDES, também ouvi o professor Ponge. Agora, para seguir, além do Francisco, que veio de Caxias, presença importante, está sempre conosco. Tem companheiros da ocupação Pinheiros, de Eldorado do Sul, companheiros da ocupação Saraí, aqui da Calda Júnior, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, além do Movimento Raiz, Movimento Cidadanista. Bem, para seguir, Raquel Ronick. Boa noite a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu queria muito agradecer a Luciana Genro por esse convite para poder estar de volta aqui em Porto Alegre. A última vez que eu vim aqui foi quando tiraram aquela foto que aparece nesse cartaz, que é a foto que está no meu blog, no cartaz do Facebook que divulgou esse evento. A gente veio aqui como relatora da ONU para o Direito à Moradia Adequada examinar as ameaças e também as remoções que estavam ocorrendo na cidade, estão ocorrendo na cidade, em função dos mega-eventos, da preparação da cidade para a Copa do Mundo. E naquele momento eu pude entrar em contato aqui em Porto Alegre com aquilo que eu chamo hoje o novo movimento social que está emergindo nesse país. E o novo movimento social que está emergindo nesse país, ele é, antes de tudo, um movimento urbano, é um movimento jovem. Isso não quer dizer que só tem jovem, tá, pessoal? Não vamos ser preconceituosos com nós que já temos aí nossos cabelos brancos. Mas é um movimento jovem no sentido de que há um frescor nas ideias, nas práticas, há um frescor na forma de pensar e de construir as utopias de futuro. E a gente não vai poder falar desses movimentos e daquilo que eles anunciam e daquilo que eles vislumbram, porque não há nenhuma possibilidade de se fazer uma caminhada no sentido da transformação se não construirmos e acreditarmos numa utopia de transformação, se não entendermos a trajetória e as raízes desses movimentos. Porque as lutas pelo direito à cidade no Brasil não começaram agora. As lutas pelo direito à cidade não são de hoje. A Luciana, quando falou, remeteu à plataforma da reforma urbana, uma plataforma que começou a ser construída nos anos 50, no momento em que o país estava começando a viver um processo intenso de urbanização, de transformação radical do seu território, de uma maioria no campo rural e uma migração em massa para as cidades. Naquele momento, a repressão e o período autoritário da ditadura militar de 64 interrompeu um primeiro movimento de formulação da ideia da reforma urbana, juntamente com as outras reformas de base, a reforma agrária, né? Entre elas, as duas nascem juntas, mal formuladas, começando a se pensar o que seria uma reforma urbana naquele momento. E essa agenda, e essa ideia, e essa utopia não se falava de direito à cidade, mas na prática, se a gente for pensar o conteúdo fundamental dessa agenda da reforma urbana, que vai ressurgir
nos anos 70, já no âmbito das lutas pela redemocratização, nós vamos lembrar que essas lutas pela redemocratização brasileira também tiveram uma base muito importante urbana, nos movimentos sociais das vilas, nos movimentos sociais dos loteamentos, dos assentamentos populares que tinham construído essas cidades durante décadas e que estavam, naquele momento, eu estou falando do final dos anos 70, absolutamente, precariamente inseridos na cidade e que, naquele momento, começaram a afirmar o direito a ter direitos. O direito a ter direitos, ou seja, o direito a ser reconhecido como parte integrante da cidade, como parte do território da cidade e, portanto, poder fazer parte integral da cidade, ter acesso às políticas públicas urbanas, não apenas de moradia, mas de saneamento ambiental, de educação, de saúde, que historicamente têm sido negadas para esse território que se constituiu, território popular, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, da maior parte do povo brasileiro que mora nas cidades. Aquela agenda da reforma urbana, ela tinha basicamente 3 eixos, 3 pilares. E aí eu estou falando da agenda da reforma urbana, que começa a ser pensada no final dos anos 70, que vai se tecendo na luta das vilas, das favelas, mas também daqueles profissionais, advogados, arquitetos, engenheiros, que se meteram no meio dessas lutas e ali começaram a aprender e a sonhar com um outro direito, com uma outra arquitetura, né, com uma outra engenharia trabalhada a partir do povo e na defesa, né, desses direitos do povo. E aí vamos desembocar na Constituição de 88 e a emenda popular da reforma urbana, uma das emendas populares que foram apresentadas naquele momento. E ali se falava no quê? Se falava, primeiro, na ideia do direito a ter direitos, ou seja, em reconhecer a existência. Vamos lembrar, né, que até aquele momento, nas escolas de arquitetura e mesmo dentro das prefeituras, as vilas, as favelas, os loteamentos não existiam, eram brancos no mapa. Pulava aquela parte, era verde, pintadinho de verde no mapa, e lá embaixo tinham centenas de famílias morando, vivendo, né, sobrevivendo, e elas absolutamente eram invisíveis. E a ideia das áreas especiais de interesse social, das zonas especiais de interesse social, era uma forma que naquele momento começou a se pensar de trazer isso, pelo menos, para dentro do mapa, fazendo existir aquilo que existia concretamente no espaço, no território, mas que era absolutamente invisível para a administração. O segundo elemento, além do reconhecimento da existência, é o elemento fundamental, que é: que cidade é essa que a maioria das pessoas não tem um lugar? E que quando inventam um lugar para si próprios, esse lugar não é reconhecido, esse lugar é taxado de irregular ou de ilegal, esse lugar tem uma inserção, no mínimo, ambígua em relação à cidade. Então, a ideia da função social da cidade, a ideia de que é necessário ter um lugar para todos nessa cidade, que isso não é um problema físico de metros quadrados, que isso é um problema político, de como é possível se constituir uma cidade aonde uma boa parte da cidade não se vê como parte dela. E concretamente não é parte dela, porque tem uma série de bloqueios para impedir que ela seja parte dela. E o bloqueio está no transporte, na mobilidade, não só na tarifa, que impede que as pessoas consigam,
né, circular plenamente na cidade, mas na própria oferta, a inexistência ou a escassez dessa oferta, a precariedade dessa oferta, porque transporte público de massa sempre foi coisa de pobre e, portanto, coisa de 15ª categoria, de péssima qualidade, de pouca oferta e preços e tarifas muito altas, como já foi dito aqui. E a ideia da função social também se juntava naquele momento com a ideia da participação popular. Por quê? Qual que era a teoria? Qual que era a tese por trás dessa ideia? A tese era de que, se nós temos uma cidade excludente, que não reconhece, que não é feita para todos, que não inclui a todos, é porque o processo político de definição da condução do destino da cidade não é feito por todos, é feito por poucos. Então, o conceito, a ideia de participação popular vai surgir ali, não como um mecanismo, não como uma tecnologia, mas como uma necessidade política da ampliação do espaço de formulação e decisão das políticas públicas, apostando numa ideia absolutamente simples de que, se mais gente estiver decidindo o que, onde e como fazer, muito mais includente será a ação, a obra, o investimento e a política decidida ali. E a partir dessa agenda e dessa plataforma, eu tenho muito orgulho de estar aqui nessa cidade dizendo que essa agenda e essa plataforma realizou muitas experimentações sociopolíticas nessa direção. Muitas lutas que surgiram aqui, muitas lutas que experimentaram aqui, no âmbito de um enorme espaço de experimentação das gestões e das administrações, procurando, né, desenvolver e trabalhar e apresentar políticas, como, por exemplo, o próprio orçamento participativo e suas práticas, a ampliação do orçamento participativo para uma ideia de cidade constituinte, de espaço mais amplo de participação dos cidadãos na direção do seu próprio destino. Essas práticas, de fato, nós vivemos da metade dos anos 80 até a metade dos anos 90, pelo menos, um período muito fértil e importante de experimentações aqui em Porto Alegre, em São Paulo, Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Nós podemos listar uma enorme quantidade de cidades que tentaram incluir, tentaram regularizar, tentaram ampliar e radicalizar a democracia, tentaram ampliar essa esfera da polis no sentido da inclusão de muito mais gente. Mas é claro que essas, hoje, passados 30 anos desse momento da elaboração dessa plataforma, embora ela esteja inscrita na nossa legalidade, está lá, Constituição, a cidade, a propriedade tem que cumprir a sua função social. Está lá, escrito no Estatuto da Cidade, instrumentos para que isso possa acontecer também. Está lá inscrita na Constituição o direito à moradia como um dos direitos humanos básicos. Mas nós vimos, hoje, passamos um enorme período, que foi a enorme crise fiscal e crise de recursos e de ajustes que mais ou menos provavelmente vamos viver, ou estamos começando a viver novamente, em que os recursos eram escassos, mas depois os recursos abundaram. Depois, de repente, o Estado, pela dinâmica econômica, pelo crescimento econômico, conseguiu ter muito mais recursos e muito mais disposição para investir esses recursos. Então, bem, nós temos ordenamento jurídico, nós temos dinheiro para poder cumprir as promessas da Constituição no sentido do direito a ter direitos para todos, e, no entanto, está faltando
justamente cumprir essas promessas. E por que está faltando? Eu gosto sempre de contar uma história que não tem nada a ver com isso, mas que para mim é absolutamente emblemática disso que eu estou me referindo aqui. Uma vez eu estava fazendo uma oficina lá no interior de Alagoas e a caneta acabou. Aí a gente foi para uma vendinha e nessa vendinha para procurar a caneta Bic. Aí perguntei para a moça: moça, tem caneta Bic? Ela respondeu para mim: tem, mas está faltando. Então, tem, mas está faltando. Está faltando, radicalmente está faltando. Nós, Luciana, não é que os instrumentos, inclusive, são insuficientes para cumprir essa missão. Eles absolutamente não são implementados. E nós não nos apercebemos que, enquanto nós estávamos vivendo as experimentações das gestões democrático-populares, enquanto nós estávamos vivendo a negociação institucional de um novo ordenamento jurídico-urbanístico, debatendo o Estatuto da Cidade, também estava entrando forte, firme, uma política e uma pauta neoliberal. Uma política urbana e uma pauta neoliberal. Simultaneamente, na mesma hora, na mesma década no nosso país. De modo que, se a gente for olhar retrospectivamente, na própria Constituição tem, mas está faltando. Vai dizer que cumpre a função social, mas só vai ter que ter o plano diretor, e se tiver uma outra legislação, e se for um e depois o outro, e depois o outro sucessivamente, para nunca acontecer. Tipo, freio de mão puxado. Solta o carro, liga o carro com freio de mão puxado. No Estatuto da Cidade, tem instrumentos como as zonas especiais de interesse social, tem instrumentos de captura e redistribuição das mais-valias urbanas, mas está lá no Estatuto as operações urbanas consorciadas, está lá no Estatuto a concessão urbanística, que é o que está se tentando fazer aqui no Cais do Porto, que é o que se acabou de fazer no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, e a gente pode falar mais por isso. Também está lá. Também está lá. É outro freio de mão puxado que usa, e a própria participação popular, o exemplo que foi dado aqui, é genial, maravilhoso como exemplo, técnico como história, dramático como história, porque a participação popular, totalmente esvaziada do seu conteúdo de ruptura com o processo decisório, concentrado exclusivamente nas mãos do poder econômico, associado ao poder midiático, controlado pelo poder econômico, é por ali que vai o processo decisório da política pública no Brasil. Esvaziada disso, ela é um simples teatro da participação, uma tecnologia da participação, e ela também faz parte da própria pauta neoliberal. O Estado não serve, vamos fortalecer a sociedade civil é capaz de fazer, daí as OS, as terceirizações, o tirar todo o papel do Estado no sentido de jogar para o privado, que esse sim vai ser capaz de fazer, isso é participação. É participação popular e, portanto, nós fizemos e temos uma história, no fundo, de intensa disputa desses conceitos desde lá de trás, e continuamos com essa disputa. Mas quando eu falei tem, mas está faltando, para além dessa questão que eu achei importante a gente perceber como a ambiguidade, em relação aos sentidos da participação, da captura de mais-valia, sim, você pode vender certificado de potencial construtivo para poder investir
em obras que vão beneficiar aquele lugar, em nome da ideia de que você está capturando mais-valias imobiliárias e investindo em investimentos públicos. Então, nós estamos falando da areia movediça desses conceitos e a forma como eles navegaram entre uma pauta, digamos, progressista, popular, democrática e de ruptura e uma pauta neoliberal. Mas, o que falta, afinal de contas, para a gente poder implementar a função social da cidade e da propriedade, o reconhecimento, né, pleno do direito à cidade, né, e a participação popular, ou a radicalização da democracia? Primeiro, nós nunca rompemos, e a gente vai olhar isso, e eu me lembrei hoje, que a primeira vez que eu vim participar de um debate público aqui em Porto Alegre foi em 91, tinha gente aqui que nem tinha nascido, em 91, quando já dentro de uma administração democrática havia uma enorme resistência dentro do próprio governo em reconhecer o direito de permanência de uma vila planetária. E eu vim aqui para, junto com os companheiros daqui, lutar pela permanência da Vila Planetário, né? Porque aquela contradição, para permanecer ou não, estava dentro do próprio governo, presente dentro do próprio governo. Por quê? Porque nós não rompemos de vez com a ambiguidade. As vilas, os loteamentos, essa inserção, hoje, as ocupações de terrenos, a ocupação dos edifícios, né, são ou não são parte da cidade, afinal de contas? Essa pergunta, elas são na hora de votar, de fazer campanha lá dentro, de distribuir panfleto, porque nós temos um voto universal, desde a Constituição de 88. Mas não são na hora de eliminar a diferença, porque num lugar coleta o lixo, no outro não coleta o lixo. Ou coleta o lixo de uma forma muito pior. Num lugar tem calçada, no outro não tem calçada, né? Isso vai desde a qualidade e muitas vezes a própria existência de serviços públicos num pedaço da cidade em relação a outro, até principalmente a atitude da polícia, da brigada, que entra atirando e chutando a porta em determinados locais da cidade e em outros não. E isso mostra claramente a discriminação e a estigmatização. São parte da cidade na hora de cortar fitinha, da escola, do posto de saúde, da quadra, na hora inclusive de distribuir título de concessão, de dizer que está fazendo regularização fundiária, mas não são na hora que esses títulos, ou até os investimentos públicos que já tinha dentro dessas comunidades, não valem nada, porque essa comunidade, essa vila, esse lugar está no meio de uma frente de expansão do complexo imobiliário financeiro que manda na cidade. E aí é importante a gente fazer uma reflexão. Como é possível que na mesma era estamos urbanizando favelas, consolidando e removendo? Essa que é a perversidade. A perversidade é que a gente não só remove, ou seja, a gente não diz, não faz parte da cidade, todo mundo que está aqui vai sair 1, 2 e já tira. Não. Nem elimina totalmente a diferença, consolida de vez, regulariza de vez, integra de vez. Não. A gente fica na ambiguidade. E por que fica na ambiguidade? Porque essa ambiguidade não é rompida. Porque o modelo que se consolidou na transição democrática, né? Porque até hoje nós estamos nessa transição, né? Que não completa
conservadora, conciliadora. É uma forma, a ambiguidade é uma forma de promover a conciliação, não fazer a ruptura do modelo e incluir, mas incluir na base das migalhas, na base das pequenas concessões. É a forma que se encontrou na gestão das políticas urbanas no Brasil de se fazer uma política urbana voltada para a cidade dos negócios, preferencialmente, prioritariamente, como que foi dito aqui, e ao mesmo tempo conseguir constituir bases importantes eleitorais na cidade do povo. Através do quê? Das pequenas concessões, que só funcionam como concessões na medida que ainda reina a ambiguidade. O que eu quero dizer, de novo tentando usar uma metáfora, é como se a gente tivesse, né, me desculpa os vegetarianos, um leitãozão, que é o grosso da política urbana, né, sendo destinado apenas para os grandes negócios, e um milho que distribui um tiquinho aqui, ali, mantendo relações de troca e de favor. Quem é a cidade dos negócios? O que é esse modelo voltado para a cidade dos negócios? É o que já foi dito aqui. Concessionárias de serviços públicos, do lixo, ou é o lixo, ou é o ônibus, enfim, elas financiam e dominam as câmaras municipais. Historicamente, desde a ditadura, não mudou. Isso é o que não mudou. A gente até vamos discutir o que mudou, o que não mudou na política urbana, né? Elas definem, as empreiteiras também, definem as arenas e as fórmulas de interlocução, as incorporadoras, as empreiteiras, enfim, aqueles que têm na produção da cidade e na manutenção da cidade e na construção física, material da cidade e a gestão dos seus serviços, o seu negócio. Que, se a gente for pensar, bom, construtoras têm o seu negócio, deve ter o seu espaço para poder manifestar os seus desejos. O grande problema é que o Estado brasileiro, no campo da política urbana, ele é totalmente dominado por essa linguagem desses negócios. Ele tem quase uma coincidência ali entre o poder econômico e o poder político. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem trabalha alguma vez, já trabalhou com legislação de uso e ocupação de solo, com zoneamento, quem já tentou fazer uma discussão pública de plano diretor, abrir esse debate, descobriu a dificuldade de linguagem que é trabalhar por isso. Por que será essa dificuldade de linguagem? Porque é uma linguagem que foi montada para conversar com construtora e incorporadora, para aprovar ou não aprovar os seus projetos. Não é uma linguagem que fala dos valores do cotidiano das pessoas. Não é uma linguagem que fala da identidade, da memória, dos afetos, da qualidade de vida das pessoas, dos sentimentos, do que elas acham agradável, da cultura, não é. Então, a enorme dificuldade que enfrentamos aqui no Brasil ao pensar em abrir esse debate para o conjunto da sociedade, um debate marcado por um jogo de cartas marcadas, um debate marcado por uma linguagem que não é a nossa linguagem, que não é a linguagem do cotidiano, que não é a linguagem da população, mas que é a linguagem dos negócios, né? E é exatamente essa que define as formas de viver, a moradia, de sobreviver, o comércio, e define as formas de viver e sobreviver populares
como ilegais e irregulares. Ou seja, se a gente for pensar ao contrário, toda essa forma de lidar é uma forma de tornar irregular e ilegal aquilo que é a prática concreta de vida. Os vendedores de rua, os pequenos comércios, as pequenas oficinas dentro de casa, as casas das pessoas, o jeito que elas vão encontrando para se organizar e viver, construindo, fazendo puxadinho. Essa é a forma como o povo se organiza para sobreviver e para morar. E essa forma é em função da própria legalidade construída na cidade, ilegal, irregular. Isso porque ela é em si? Claro que não. Claro que a gente pode discutir isso mais profundamente, como toda essa ideia, toda essa forma de cidade, pensada na cidade para os negócios, parte do princípio, por exemplo, que a única forma legítima de ocupar um território é a propriedade privada individual registrada. Que todas as outras formas, e são múltiplas, são muitas, não valem. Porque essa forma da propriedade privada individual registrada é a forma que permite transformar a terra numa mercadoria, é a forma que permite essa terra, inclusive, entrar em circuitos globais cada vez mais financiarizados. Portanto, se a gente for pensar como esse processo, eu insisti muito nessa questão da ambiguidade e dessa contraposição, porque eu acho que ela é muito fundamental. E inverter essa equação, pensar no espaço a partir da forma como as pessoas vivem e pensando como se pode apoiar essas formas, inverte completamente o sentido da construção de um modelo de cidade. Mas acho que não dá para terminar minha fala sem dizer o quanto, em anos mais recentes, e especialmente a partir agora já desse terceiro milênio, além dessa forma tradicional de gerir a cidade, do poder das empreiteiras e das incorporadoras que a gente já conhece, que é o velho, é o que não foi rompido com a democratização, nós temos o novo também. E o novo é a financiarização e a globalização das políticas urbanas. Isso também incide sobre os processos que aconteceram nas nossas cidades de desconstituição do espaço popular e da luta popular e da centralidade cada vez maior nas administrações, da abertura de frentes para essa expansão dessa fronteira de um capital financiarizado. Trocando em miúdos, é como se a gente tivesse uma nuvem de excedente de capital global que fica circulando no mundo financeiro, entre fundos de investimento, hedge funds, fundos de renda fixa, overhead, todos os nomes que vocês podem imaginar, imaginando eles pairando sobre o planeta, com o que é de excedente da China, o que é excedente dos Estados Unidos, o que é excedente dos petrodólares, dos sheiks, do petróleo, tudo procurando novas frentes de investimento e cada vez mais o imobiliário, a produção imobiliária é um elemento importante para o circuito desse investimento financiarizado, por várias razões, entre elas porque o imobiliário permite alavancar muito mais crédito, muito mais empréstimo para quem investe. Então ele tem um poder multiplicador, além de um poder muito grande, que é de gerar renda no futuro constante para quem aplica. Todo mundo sabe disso e conhece. Só que uma coisa é a minha avó, a tua tia, investindo numa casinha para poder ter uma renda de aluguel para sobreviver quando estiver aposentado. Outra coisa são os bilhões dos sheiks do petróleo de Dubai
procurando as melhores estratégias de extração de renda no planeta e caindo literalmente, chovendo sobre essas frentes de expansão. Mega eventos, grandes exposições universais, nada mais são do que estratégias para capturar uma parte desses capitais internacionais, vendendo a cidade num cenário globalizado. Isso faz com que duas coisas. Primeiro, para o capital financeiro, o único uso bom é o uso que vai gerar a maior renda possível no futuro. Hotel, shopping center, escritório corporativo. Por isso, não por acaso, em todos esses grandes projetos, essas frentes imobiliárias, a gente nunca vê, e aí a luta do Estelita também mostra isso, a gente nunca vê moradia, pequenos negócios, lojinhas, ruas comerciais, ruas normais de casa, negócio, padaria, não. É só grandes shoppings, torres corporativas, só aqueles produtos imobiliários que são conhecidos do capital global internacional e que são capazes de gerar renda para esses investimentos. Isso significa que nós estamos na nossa cidade enfrentando as questões dos enfrentamentos das forças do capital e das forças políticas locais, mas também globais. Simultaneamente, também globais. Eu não falei isso, coloquei essas questões, evidentemente, não são as únicas questões que estão impedindo nossos avanços. Tem uma questão fundamental nas nossas cidades que nós não conseguimos resolver, do planejamento das nossas cidades, que é a temporalidade, né? Qualquer intervenção em qualquer política urbana tem que aparecer em 4 anos. E inaugurar em 4 anos, senão não serve. E o drama na questão urbana é que nenhum projeto estruturador, seja ele de mobilidade, de moradia, projeto ambiental, para valer, nenhum se implantar em 4 anos. São projetos, no mínimo, de 15 anos, 10, 15, 20 anos. E por isso, né, nós não conseguimos implantar nenhum projeto efetivamente de longo prazo. Então nós temos, de um lado, a temporalidade eleitoral de 4 em 4 anos, o financiamento da campanha eleitoral que vai depender exatamente dos recursos daqueles que têm na cidade os seus negócios. E aí isso se transforma simplesmente, em vez da discussão ser qual é a cidade que queremos, como iremos implantá-la e qual é o destino da cidade que queremos, a pergunta principal do prefeito quando eleito é: aonde e qual é a ponte ou o viaduto que vamos fazer? Porque é aquele que vai permitir pagar a dívida do compromisso da campanha. E aí nós continuamos travados. Tem muito mais questões do nosso modelo federativo, que não consegue dar conta da questão metropolitana, da nossa cultura política, do modelo de financiamento e desenvolvimento urbano. Por exemplo, a gente não tem financiamento e desenvolvimento urbano no Brasil. A gente só tem uma máquina de construir casa e uma máquina de fazer cano de saneamento. Se alguma prefeitura quiser ser financiada para fazer cidade, assim, construir ruas, calçadas completas, com tudo, com biblioteca, com escola, não existe. Isso não existe. A própria lógica também é completamente setorializada e, portanto, ela também precisaria ser superada. Eu coloquei todas essas questões para colocar, basicamente, que não fizemos uma reforma urbana no Brasil, e isso absolutamente não nos deve desanimar. Muito pelo contrário. Eu acredito que é só a partir
das experiências que fizemos, das lutas e das institucionalidades que nós já vivemos. E essa cidade tem uma história de uma prática, de uma luta, de uma formulação para pensar criticamente e retomar uma trajetória. É só a partir delas que nós vamos conseguir avançar na direção das reformas necessárias. Evidentemente, isso não é uma questão técnica, evidentemente, isso é uma questão política, mas eu acredito que a partir dessa trajetória que já percorremos, é possível sonhar e imaginar uma outra cidade possível, e que isso vai depender fundamentalmente de quais serão as novas formas de interlocução e de formulação que consigam, de fato, incluir as pessoas e fazer com que elas se sintam absolutamente protagonistas desse novo momento, desse novo processo político que a gente está vivendo agora. Para concluir, apesar de que os próximos anos de vacas magras que nós vamos enfrentar do ponto de vista econômico no nosso país são muito difíceis, porque implicam em desemprego, implicam em menos recursos públicos, mas eu queria lembrar a todos vocês que foi nos anos 80, na década perdida, na hora das vacas magras, o momento em que a gente mais conseguiu experimentar e inovar nas nossas cidades. E com as lições que nós aprendemos, porque nós não morremos, nós vamos conseguir experimentar e inovar de novo. Obrigada.